Olá, meus amigos e minhas amigas, prazer em revê-los com a nossa programação Cidadania para Além do Voto. Meu nome é Rose Siqueira e sou simpatizante de conteúdos que giram em torno da educação política. Eu e todos os envolvidos nessa programação pedimos que se inscrevam em nosso canal também chamado Cidadania para Além do Voto. Deem lá o seu like e compartilhem com os seus amigos, com as suas amigas, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Se desejarem, por gentileza, deixem as suas impressões, as suas opiniões e, se for o caso, também deixem as suas dúvidas, que em breve responderemos a todos. Para tratar ainda do assunto políticas públicas, nós vamos convidar o nosso colega, nosso professor acadêmico, especialista em gestão de políticas públicas, Ranieri Segui. Ele vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa temática. Vamos lá? Olá, Ranieri, que bom ter aceitado o nosso convite para retornar e continuarmos com aquele bom papo, com aquele conteúdo tão rico para que os nossos ouvintes, nossos amigos e as nossas amigas possam absorver e ter uma prática mais assim sustentada, né? Podemos dizer assim? Com certeza. Sustentada para poder exercer a sua cidadania. Muito obrigada, viu? É sempre uma honra, agradeço o convite. E o amigo e amiga de casa, um prazer compartilhar mais um dia de informações, mais um momento. Vai ser, espero que na primeira vez tenham gostado, né? Tenham absorvido esse conteúdo que foi denso, mas importante. E aqui a gente dá continuidade. Eu vou aproveitar, pedir que você fale um pouquinho da sua jornada para que aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir aquele outro vídeo, Sim. aquele outro conteúdo, mas que possam, que já estão assistindo diretamente esse, mas que já tomem conhecimento de um pouquinho da sua trajetória. Um pouquinho da caminhada. Isso. Né? Então, eu sou formado na área de propaganda e marketing, aí me pós-graduei em marketing internacional e sempre gostei muito de lidar com pessoas. Eu sou professor desde os 21 anos, então hoje eu dou aula para o pessoal do Tribunal de Justiça, na pós-graduação de gestão pública, trabalho junto com o Sebrae num programa de empreendedorismo, e essa é uma parte extremamente interessante, que expande o empreendedorismo para todas as pessoas. É um trabalho que a gente faz aqui junto, discutindo essas informações. É o mesmo trabalho que eu faço como professor, e me formei num mestrado em gestão e políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, e eu quero unir toda essa teoria, todo esse conhecimento e passar de uma maneira simples para o amigo, para a amiga de casa, para que eles possam se encorajar cada vez mais e ter a certeza que a política não existe sem vocês aí do outro lado. Isso mesmo, Ranieri. E já pegando esse gancho, eu vou direto ao assunto hoje, hein? Com certeza. Sem milongas, né? Já tá sem mais delongas, não é milongas, é delongas. Já está mais do que estudado o assunto. A gente está falando o tempo todo da importância da sociedade ser mais partícipe de todas as etapas da construção de uma sociedade mais justa, mais Sim. igualitária, mais... Enfim, só que a pergunta fica, como nós, sociedade, podemos participar da elaboração e da priorização das políticas públicas na medida que nós sabemos que o cobertor, né, vamos usar um exemplo, o cobertor é curto em Sim. termos orçamentário, o tempo para atender as necessidades também parece-me que é um tempo relativamente curto, então parece-me que quando a gente está atendendo uma demanda, parece que já aparece uma outra demanda urgente, é aquela sensação de apagar incêndio o tempo todo. Enxugar gelo, né? Enxugar gelo, apagar incêndio, enfim. Isso. Parece-me que a gente sempre está correndo atrás de um grande prejuízo, não é? Então,
Você tem como nos auxiliar para poder mostrar como é que a gente pode ter uma participação mais efetiva? Sim. E com quem são esses atores com quem a gente possa compartilhar para que a gente ganhe força nesse processo? Lógico, com certeza. E hoje eu quero fazer um desafio para o amigo e para a amiga que estão assistindo. Eu vou, como bom professor, a gente vai poder compartilhar uma lição de casa, porque é importante. A gente inicia o processo de conversa, de debate aqui, mas para esse entendimento ser perfeito, para ele se interiorizar nas pessoas que estão aí do outro lado, é necessário que as pessoas pesquisem, é necessário que as pessoas possam ir atrás da informação. E eu vou fazer isso com vocês hoje. Não fiquem chateados, porque é pro bem de vocês. Pro nosso bem, pro né? nosso bem, total. Então, hoje a gente vai falar de alguns desses caminhos. E depois que vocês pesquisarem, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem as dúvidas, que eu respondo com o maior prazer. Ai, que em bom. qualquer oportunidade. Contem com todos nós. E coloquem todas assim. essas contribuições lá no nosso chat, onde vão estar disponíveis todos esses materiais. Fiquem muito à vontade. E se vocês desejarem, já direcione, inclusive, para o professor Ranieri, que ele já rapidinho vai responder. Então, um desses caminhos para que a pessoa possa se sentir representada diante das políticas públicas é o terceiro setor, que é algo que é muito falado. Eu gostaria que vocês conseguissem pesquisar sobre o terceiro setor, né? Então, o terceiro setor, por exemplo, ele engloba ONGs, ele engloba as OSCs, que agora são muito faladas, que são as organizações da sociedade civil. Então, qual é o objetivo dessas entidades? Essas entidades, elas defendem os interesses da sociedade. Elas não têm fins lucrativos e defendem as brechas que o poder público não consegue atingir. É lógico que a gente estava conversando, por exemplo, sobre a Constituição, sobre todos os direitos que são reservados, sobre a igualdade, sobre o direito de voto, que a gente falou na nossa última entrevista. Mas esses direitos, esses segmentos, eles precisam ser preservados na prática. Sim, Uma sim. coisa é a teoria, a outra coisa é a prática. Como a população, nós falamos do artigo 1º da Constituição, que o poder emana do povo. O povo tem total condição e é o ator principal da política. Mas como colocar essa visão diante da elaboração de uma política pública? Isso me remete, por exemplo, ao conceito de política. Sim. Você imagina cada pessoa individualmente, com uma necessidade diferente, entrar em acordo com as outras, sim, sem ter um representante legal para defender interesses tão variados? Sim, sim. Ia ser uma confusão, não Sim, ia? sim. Uma total confusão, porque enquanto todo mundo ia ficar batendo cabeça, né? As coisas não aconteciam. E cada um ia querer resolver o seu problema, não o outro problema. Então, é por isso que dentro da política você escolhe um representante, para que aquele representante consiga conciliar. Dando um exemplo bem prático. Quem é que gosta, por exemplo, de reunião de condomínio? Gostar ninguém gosta, né? Mas é extremamente necessário. Sim, Porque ali é onde você vive, é onde a sua família vive, e você quer que aquilo prospere. Sim. Você precisa dos seus direitos e deveres respeitados, precisa conversar sobre a harmonia daquele local. Então, se você levar em consideração regras de convivência, se você levar em consideração que você tem um síndico, que você tem conselheiros que vão auxiliar o síndico na administração desse condomínio, por exemplo, você vai ver que aquilo é de fundamental importância, mesmo que para você, mas já pensou, tem que ir, tem que discutir, tem que falar. Mas nós falamos isso da primeira vez. Não existe democracia sem um debate, sem a troca de ideias. Sim, sim, o diálogo é fundamental. É fundamental para o bem
comum. Sim. Eu tenho a minha demanda, você tem a sua. Em uma reunião, nós discutimos, debatemos e sanamos os nossos problemas. Perfeito. A política é a mesma coisa. Como você, aí do outro lado, vai participar da elaboração de uma política pública? Então, você tem uma demanda específica. Você tem uma questão que precisa ser resolvida. E é por isso que você elege um representante. A gente estava comentando isso, do partido político, Sim. da ideologia, da proximidade do seu candidato. E uma coisa que eu acho fundamental, que todas as pessoas possam procurar, e isso principalmente é um dever de casa fundamental para que as pessoas consigam se envolver de maneira prática, porque aqui é a nossa intenção. Sim, a prática para até animar as pessoas a participarem dessa vida política, que é Nós temos que extremamente inspirar importante. as pessoas. Inspirar e fazer as pessoas transpirarem do outro lado. Então, a ideia é: analisem como funcionam os conselhos. São fundamentais para a resolução das demandas. Então, por exemplo, eu participei durante um bom tempo como representante da gestão pública do Conselho do Idoso. Ah, que é incrível esse conselho, hein? Extremamente. Se você levar em consideração que a população idosa cresce no Brasil cada vez mais, que em pouquíssimo tempo a população idosa vai ser maioria. Então, planejamento é tão importante e falta tanto para as pessoas. E assim, não acha que você precise de um preparo especial para fazer um planejamento. Não, a gente faz planejamento na nossa vida. A gente faz planejamento no final de semana. A gente faz planejamento para o churrasco. Então, para a nossa vida é a mesma coisa. Aonde você quer chegar? Como você quer chegar? Em quanto tempo você vai querer chegar ali? Sim. Então, o planejamento ele é fundamental. Quando você busca seguir dentro de uma política pública, o planejamento é fundamental. Um assunto extremamente urgente que surgiu agora, a pandemia. Sim. A pandemia. E pegou todo mundo de surpresa, a pandemia. Só que aí a gente vê a importância do planejamento. Porque não tinha planejamento, então aí ficaram todos... Não tem! Qual é o planejamento? Entrar em desespero. Sistema público não dá conta. Apesar da gente ter um dos maiores sistemas públicos do mundo, modelo para o mundo é o SUS. Sim. É valorizado em todos os lugares do mundo como o SUS consegue atender a quantidade de pessoas. Então, o que acontece? O planejamento. Se você tem um sistema que já é sobrecarregado, você tem que ter uma elaboração de planejamento para 4 anos. Isso se chama, sabe o que, pessoal? Palavra mágica. Plano de governo. Isso se chama plano de governo. Quantas vezes a gente, para votar num candidato, a gente olha o plano de governo antes? É uma perguntinha que a gente deixa no ar para que respondam. Lição de casa. Lição de casa. Hoje eu estou mal, mas não estou mal no sentido negativo. Mas estou possibilitando a ideia de como você pode participar da política. E não é difícil, é simples. Porque a elaboração, você tem a necessidade, você tem as demandas, você vai delegar para alguém cuidar, só que você tem que fiscalizar. Perfeito, é isso mesmo. Só que você tem que vigiar aquela situação para saber se realmente quem você elegeu como seu representante tem condição de cumprir o que te prometeu. Você estava falando dos conselhos, e esses conselhos, você tem alguns exemplos de conselhos para citar para os nossos amigos e amigas? Sim, você tem o Conselho do Idoso. Conselho do Idoso, o Conselho da Saúde, tem na área da educação, tem nas maiores áreas, assistência social, que é muito conhecida, da criança e do adolescente. Então, da mulher, tem conselho que cuida das questões que envolvem as questões de gênero. Isso eu tenho conhecimento. Sim. E outra, as prefeituras, o poder público, ele é fundamental nessa participação, nessa coparticipação. O que eu falei antes da primeira vez? O gestor público,
Não é ele que idealiza a política pública. É a sociedade que idealiza a política pública. Ele tem condição de fazer com que aquela política pública se torne uma realidade. Mas a ideia não é dele. A ideia é de quem ele defende. Ele não pode. Daí é que me surge uma outra questão. Por exemplo, o porquê que as políticas públicas, muitas vezes, os grandes programas, os grandes projetos, param no meio em mudança de gestão. Sim. Por que não tem continuidade? Por que você, amigo e amiga, acham que ele não tem uma continuidade? Porque a vaidade não permite que eu ache um projeto do meu adversário político bom e dê continuidade nele. Isso não é política. Porque não sou eu que tenho que achar bom. É a população que tem que achar bom. Perfeito. E aí eu dou continuidade? Sim. Não importa se fui eu que fiz ou não. O debate é que faz a democracia. Isso. E, com certeza, diante dessa sua fala, as pessoas vão saber reconhecer, entendeu? Que aquela política pública está em execução sob a coordenação e gestão de cada um dos responsáveis que nós elegemos. Sim, os responsáveis políticos. Entendeu? Não precisamos ter a autoria de tudo, é isso que você quer dizer, né? Não, isso não existe. É por causa de autoria, é pelo motivo de querer ser o descobridor dos 7 mares ou o inventor da roda, que até hoje o nosso país tem locais sem energia elétrica, sem água potável, sem saneamento básico. Ah, foi o outro que fez, o outro que prometeu, eu não prometi nada, então eu não faço. Isso não é política. Isso é amadorismo. A política, enquanto a população não tiver a consciência de que é detentora da principal motivação, do principal foco da política, o benefício é do cidadão, a gente não consegue mudar a ideia. É por isso que eu vou passar lição de casa, é por isso que a gente vai comentar e bater na mesma tecla, porque é fundamental o envolvimento e a participação do amigo e da amiga que estão assistindo. E que não precisa necessariamente eu estar nessa ação direta. Eu posso fazer a minha representação por meio desses representantes de conselhos, por meio dos presidentes de organizações não governamentais, como você falou, com certeza, por meio de presidentes de associações comunitárias e tantas outras, além de quem? Dos partidos políticos, que é onde a gente acredita que lá tenha que ser o grande caldeirão, né? Base, né? Que possa receber todas essas demandas e, por meio das ideologias que a gente já conversou sobre isso, por meio da ideologia já previamente desenhada, arquitetada, colocar em prática. É isso que você está dizendo para nós? E as portas, sim, as portas precisam estar sempre abertas para a população. Sim. Da mesma maneira, como eu citei anteriormente, é lógico que é importante o político ir até o seu eleitor, saber como é a realidade no próprio local, é extremamente importante. Mas o mais importante é você receber essas pessoas. É você ouvir dessas pessoas, capacitar essas pessoas para que entendam qual é o objetivo de um conselheiro, por exemplo. Eu, quando participei do Conselho do Idoso, era representante da gestão pública. Que os conselhos funcionam, como eles chamam, tripartite, sim, né? Sempre com componentes da sociedade, civil, do governo. Você tem, inclusive, a gestão privada também, que é um parceiro extremamente forte para desenvolver projetos. E outra área extremamente importante é o que a gente estava falando. Tem que juntar a teoria e a prática. A área acadêmica é fundamental na elaboração de políticas públicas. Eu digo vocês porque você é um mestre, né? Sim,
E a questão da Em teoria, a gestão gente pública tem a fala da teoria. Sim. A prática, ela tem que casar com a teoria. A gente tem que conversar. Ela dá sustentação. Dá né? sustentação, porque aquilo, a gente tem o meio legal, o meio correto, a estrutura, a base. A prática, ela é diferente. Por isso que uma tem que se conversar com a outra. Qual é o meio termo para que a gente consiga conquistar e colocar isso em prática? Ideias são maravilhosas, mas se a ideia ela não tem poder de transformar a realidade, ela não serve para nada. É isso, a gente não pode viver de ideias, a gente tem que viver de realidade. Sim. Então, é uma ideia, é um acadêmico, por exemplo, eu sou um professor, um acadêmico, um mestre. Se eu não souber colocar o meu conhecimento para ajudar as pessoas, porque eu escolhi a área de gestão e políticas públicas, meu ensinamento, o meu estudo não serve para nada. Perfeito. É isso que as pessoas precisam entender. Não existe diferença entre ninguém. Eu falei anteriormente, vou falar agora. É o direito da igualdade. Todos são iguais. Sim. Então, iguais em todos os sentidos. Mas as pessoas precisam saber o que estão fazendo. Por isso que eu falo, o político, ele não resolve nada sozinho. Ele tem que ter a sociedade mostrando o caminho e cobrando. E falar, não foi esse caminho que eu falei, foi aquele. Então o senhor tem que defender os nossos interesses. Olha, aquele outro espaço está aberto. Tem que cobrir aquele espaço. Agora, esses espaços de diálogo, de apoio à formação das prioridades das políticas públicas, eles, como você bem disse, necessariamente precisam também de suporte. Sim. Para suporte técnico, porque nem sempre, o fato de eu ser conselheira do idoso, se você me permite usar esse exemplo, não quer dizer que eu conheça toda a realidade e as demandas da sociedade idosa. Sim. Não quer dizer, mas agora, de que maneira que eu posso buscar essa informação para poder dar embasamento e fazer uma boa representação? Você acredita que os partidos políticos podem nos auxiliar nisso? Extremamente importante. Porque lá eles têm, né, um espaço, base, tem o corpo jurídico, tem a área de comunicação. E eles têm essa possibilidade, não é, de aderência, sim, não é, de união, de transformar aquilo numa coisa palpável. Isso, então é você ter a ideia e o partido político, ele é o braço, ele é a perna. Você tem que caminhar junto com a população. E é isso que, infelizmente, e eu não vou mentir para o amigo e para a amiga que estão em casa, é isso que falta, com que os políticos faltam entender exatamente isso. Que a população é o motor dessa transformação. E que o partido político ele precisa se abrir e não se fechar, como acontece hoje. Hoje, você não entende a ideologia de um partido político. É por isso que eu falo, e falo sem o menor problema, que o Partido Verde tem na sua ideologia uma lógica de raciocínio, onde é de fácil entendimento para que uma pessoa que tem essa mesma ideologia compartilhe dessa ideia, dessa política pública. E que traga todas as suas demandas para que sabendo possa... aonde está colocando. Entendi. Então, você tem o princípio da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente, e você sabe que daí você pode abrir oportunidades para que essa defesa seja a defesa do cidadão. Um mundo melhor significa um mundo melhor para todos. Então, se a natureza precisa de ajuda, se o meio ambiente precisa de ajuda, com certeza o cidadão vai ser ajudado em suas necessidades mais básicas, que infelizmente até hoje não são contempladas. Então, é essa visão. O partido político ele é fundamental. O representante político ele é fundamental. O que ele precisa é se despir de vaidade, se despir de preconceito, porque existe, senão a gente teria todos os nossos direitos garantidos. Aprender aprender novamente. Aprender a aprender. Isso. Quanto mais em cima você está, quanto mais superior for a sua posição, mais você tem que aprender com quem está embaixo. Porque a prática é a escola da vida. E a gente tem que aprender muito com quem vivencia na prática.
E é só essa união que vai fazer com que realmente as coisas entrem no eixo. E que, finalmente, e eu tenho esse ideal, como você tem, sim, como o partido tem, como as pessoas que estão envolvidas no projeto têm, e sem demagogia nenhuma, porque se a gente não acreditasse, não estaria aqui preparando esse material, a gente estaria fazendo qualquer outra coisa em casa se a gente desacreditasse. Eu não estudaria tanto tempo para poder falar, não, agora não acredito mais, estou estudando por hobby. Não, estou estudando para fazer a minha parte. E se cada um de vocês realmente colocar a mão na consciência, e eu sei que com essa mudança vai ser uma coisa real, tenho certeza absoluta que é aquela história, que juntos, mas de maneira organizada, a gente consegue. E orgânica, né? Orgânica. É aquela coisa da transpiração, sim, e da respiração, e da inspiração. Com tudo isso, com certeza a gente consegue. E dentro desse caminho, e eu parabenizo aqui o Partido Verde, parabenizo você, Rose, e todos que estão envolvidos nesse trabalho. Se vocês têm essa visão, vocês estão disponibilizando o seu tempo, o ensinamento e compartilhando, quem tem a ganhar somos todos nós e, com certeza, quem está do outro lado assistindo. Nós estamos aqui tentando, de alguma forma, de fato, colocar em prática exatamente isso que você está trazendo para nós. Trazer, né, o movimento popular, as pessoas, para trazer o que elas entendem, o que elas compreendem, o que elas desejam, e aí, com todo esse conteúdo, a gente levar para mais pessoas para que a gente possa ter realmente uma grande força, de tal maneira que a gente possa fazer as mudanças que a gente entende que são necessárias. Isso, funcionar como multiplicadores. Isso, essa exatamente. É a palavra. Ranieri, puxa vida, nossa, eu ainda vou continuar. Eu agradeço. Se você me permitir, agradeço. Eu vou continuar ainda mantendo você na nossa lista de convidados para uma outra oportunidade vir e discorrer sobre mais alguns dos temas que a gente considere básicos para essa evolução e para esse encaminhamento de capacitação, de aprendizagem que nós estamos disponibilizando por meio dos nossos canais. E eu, como às vezes eu gosto de só quebrar o protocolo, mas 1 minuto só, eu não podia deixar de estar aqui e de agradecer você, agradecer a presidente do Partido Verde, que é uma honra conhecê-la, não a conhecia, agradecer a toda a equipe, as pessoas que disponibilizaram esse tempo, ao amigo Jovino, o carinho e a gratidão. E esse movimento é um movimento que ele é extremamente fundamental em um processo de renovação, em um processo de conscientização das pessoas. E é isso que vai modificar a nossa realidade. São ações desse tipo. E agradecer ao Partido Verde como um todo e todos os seus membros. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada, Ranieri. Obrigado. Agradeço a cada um dos nossos convidados, das nossas convidadas, por sua disposição e carinho com o nosso público, trazendo-lhes informação, conhecimento, para que possam exercer melhor a sua cidadania para além do voto, não é? Porque esse é o nosso objetivo, a gente estar cotidianamente observando, contribuindo e de alguma forma interagindo com tudo aquilo que está ao nosso redor. Gratidão, meus amigos e minhas amigas. Eu aguardo vocês em novas séries. Um abraço.